Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Como o pastor Técio acabou de mencionar, é motivo de gratidão a Deus por mais uma vez, mais uma oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Vi aqui essa mãe apresentando essa criança a Deus. Eu queria poder ter, o privilégio, de vir, quando eu nasci, vir ao altar, ser consagrado a Deus, As minhas filhas eu levei ao altar também, apresentei a Deus assim que nasceu. E eu convidei um amigo meu para estar aqui hoje, e até comentei com ele, a respeito disso. O quão é importante estar trazendo seus filhos para consagrar a Deus, Mas creio eu que não deu para ele estar aqui hoje, mas Deus sabe todas as coisas. E eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito em nossas vidas, na igreja, pelos irmãos que aqui estão e pela confiança dos pastores que depositaram em mim de estar aqui. Deus tem sido muito generoso para conosco. Do encontro para cá, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso, a respeito do meu ministério, e não podemos parar. Se Deus te escolheu para fazer algo, vai e faça. Às vezes nós mesmos paramos o crescer de Deus em nossas vidas por alguma coisa que acontece, mas não pare de adorar a Deus, não pare de buscar Deus. Cada um de vocês tem um ministério em Deus, seja qual ele for, você tem um ministério. Eu costumo dizer que o primeiro ministério do homem é a sua família. O seu ministério começa de dentro da sua casa, depois vem a igreja, depois vem Deus, vem a igreja, vem as demais coisas. E Deus me deu uma palavra nesta noite para estar trazendo à igreja, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. Aleluias. Você crê que Deus vai falar com você nesta noite? Você crê que Deus pode... Você crê que você pode sair daqui diferente? Aleluia. Eu também creio nisso, porque Deus se faz presente aqui. Quando Deus está presente no ambiente, você pode esperar coisas boas acontecer na sua vida. Não é isso? E a palavra de Deus, eu quero falar hoje sobre 3 caminhos. Diga comigo, 3 caminhos. Caminho de confronto, caminho de cura e caminho de frustração. Querido, Deus me deu essa palavra e eu falei, mas Deus, como que eu vou direcionar essa palavra para a tua noiva nesta noite? Mas como alguns pregadores costumam falar que a palavra vem diretamente a nós primeiro, fala primeiro aos nossos corações e Deus testifica. Então eu preparei essa palavra para a minha edificação e a edificação da igreja nesta noite. Aleluias. Livro de Atos, capítulo 9. Primeiro caminho que eu quero falar nesta noite: caminhos de confronto. Aleluias. Livro dos Atos, capítulo 9. Glória a Deus, Deus é poderoso. Aleluias. Deus vai fazer, querido, confia nele, confia no Espírito Santo, ele está presente. Todos acharam? Livro dos Atos, capítulo 9, que diz assim o primeiro versículo: Saulo, respirando ainda, ameaçava a morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas que homens, que mulheres os conduziram preso a Jerusalém. Aleluia. Até aí. Querido, como eu falei, o primeiro caminho é um caminho de confronto. Quem aqui nunca foi confrontado em sua vida por algo, por alguma coisa que talvez você cometeu, talvez você fez algo que você precisava ser confrontado?
Talvez você veio levando algo na sua vida que um dia você ia perceber que você ia ser confrontado. Eu confesso que eu já fui confrontado, e algumas coisas que eu já cometi, e algumas coisas que eu já fiz, eu já fui confrontado. E o confronto às vezes traz um certo constrangimento para nossas vidas. Porque o confronto às vezes ele dói, o confronto. Você ser confrontado às vezes vai doer. Não é isso? Quem já foi confrontado sabe, porque você ser confrontado, você é obrigado a falar coisas, ou seja ela qual for, as coisas que você fez para você chegar a ter esse confronto. E aqui vai narrar a história de Saulo. Saulo, onde era um homem que ele achava que ele fazia as coisas certas diante de Deus. Saulo era um homem que perseguia cristão. Saulo era um homem que perseguia a igreja, a noiva de Cristo. E Saulo, ele perseguia os crentes, matava crentes. Imagine Saulo naquela época, onde ele sabia que tinha um cristão, ele ia atrás para açoitar, para bater, para até matar um cristão, porque ele queria fazer mais que Deus. Talvez Paulo, ele se sentia assim, e Paulo, ele veio perseguindo a igreja do Senhor, até que um dia ele chegou nesse caminho, até que um dia Paulo chegou no caminho, pela ordem do sacerdote, ir até Jerusalém para caçar cristãos, para prender, para açoitar, para perseguir a noiva do Cordeiro. E Paulo, ele tem autoridade do sacerdote para ir até Damasco fazer isso. Só que o caminho de Damasco não é um caminho qualquer. Tem caminho que nós trilhamos em nossas vidas, querido, que não é um caminho qualquer. Algo pode acontecer, algo pode mudar. Eu já trilhei caminhos que mudou a minha vida. Por exemplo, o caminho do encontro mudou a minha vida. O caminho na direção de Deus mudou a minha vida, porque eu tive que ser confrontado, eu tive que expor o meu pecado, eu tive que expor as coisas que eu cometia de errado quando eu vim para Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o caminho de Damasco, querido, não é um caminho qualquer. Quando Paulo se dirige para Damasco, como eu falei que Paulo perseguia a noiva do Cordeiro, matava os crentes, açoitava o crente, ao caminho de Damasco surge um grande esplendor diante de Paulo. Você consegue imaginar, querido, que uma coisa é você ser confrontado pelo seu líder da sua igreja, uma coisa é você ser confrontado pelo seu líder de célula, pelo seu pastor, pela sua pastora, mas nesse caso aqui, querido, era o próprio Jesus indo em confronto com Paulo. Quando Paulo ouve esse grande esplendor, Paulo vai ao chão, querido. Paulo cai do cavalo ao chão, com o rosto em terra. E quando ele cai com o rosto em terra, querido, ele faz uma pergunta: quem é o Senhor? Se você for analisar o contexto da história, ele faz a pergunta: quem é o Senhor? Jesus simplesmente fala: eu sou aquele a quem tu persegue, Paulo. Querido, imagine, você consegue imaginar comigo Jesus falando com Paulo: eu sou Jesus, Paulo, a quem você me persegue. Por que você me persegue, Paulo? E quando Jesus fala assim, ele fica espantado. Paulo cria temor. Eu creio que Paulo cria até medo, porque os cavaleiros que estavam com Paulo não via nada, só via a voz, mas Paulo via um grande esplendor diante dele. Eu sou Jesus a quem você persegue, Paulo. Querido, engraçado que, se você for analisar, Jesus, ele podia ceifar a vida de Paulo ali,
Jesus, ele podia acabar com a trajetória de Paulo ali naquele momento, mas Jesus não, querido. Jesus faz o seguinte: Paulo, levante-se, Paulo. Levanta, Paulo. E Paulo levanta, mas só que quando Paulo levanta, ele levanta com a deficiência. Ele levanta cego, querido. Ele já não enxerga mais nada. Ele só escuta a voz: vai até Damasco. Lá vai ter alguém por você, Paulo. E Paulo seguiu para Damasco. Chegando em Damasco, Deus fala. Quando ele chegou em Damasco, Deus fala com Ananias. O profeta Ananias, Deus fala: Ananias, tem um homem chamado Paulo, e está orando agora. Olha que mistério de Deus. E está orando agora, Ananias. Eu quero que você vá lá e ore por ele. Agora pense comigo, profeta Ananias, já ouviu falar de Paulo? Paulo açoitava os crentes, Paulo açoitava os cristãos, matava cristão. Você acha que não gerou um certo medo de Ananias ir lá? Já pensou se Deus fala assim: Demis, você vai lá orar por Paulo? Paulo mata crente, persegue cristão. Qual seria a sua reação, pastor, diante de Deus? Mas ali, querido, era o Eterno que estava falando. Era o Eterno que estava falando. Se Deus mandou Ananias ir lá, é porque tudo já estava pronto. Vai lá, Ananias, e ele está orando agora, Ananias. Olha a revelação de Deus. É tanto que quando Ananias chega no ambiente, Paulo percebe. Sabe por quê, querido? Porque Deus já tinha dado uma visão a Paulo na oração que Ananias ia vir orar por ele. Se você analisar a história, Deus dá uma visão a Paulo que Ananias ia impor as mãos por ele, ia orar por ele, para que ele tornasse a ver, querido. Querido, às vezes no caminho de confronto nós precisamos ficar cego e depois voltar a enxergar. Está me entendendo? Às vezes Deus deixa a gente cego para depois a gente voltar a enxergar as coisas espirituais, as coisas de Deus, o ministério de Deus que Ele tem na sua vida. Às vezes ficamos cegos, querido, e não enxergamos o propósito que Deus tem em nossas vidas. Aí Ananias fala: mas Senhor, Paulo é quem açoitava os crentes. Não tem problema não, Ananias, ele é escolhido meu. Vai entender Deus, querido. O camarada perseguia a igreja, perseguia os crentes, e Deus: não, Paulo é escolhido meu. Dá para entender? Mas Deus não é para entender, é para obedecer. Você entende comigo dessa forma? E Paulo, todo mundo sabe que o grande apóstolo que Paulo virou. Aí Jesus fala assim: agora ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. O homem que perseguia os cristãos, que perseguia os crentes, agora ia passar a ser perseguido por amor de Jesus. Agora ele vai ver como que é bom levar o meu nome. Na primeira pregação, as pessoas falam: oxe, não é aquele ali que perseguiu os cristãos, agora está falando em nome de Jesus. E Paulo intensifica mais ainda, falando que Jesus é o Senhor. Dá para entender, querido? O que perseguia a igreja, agora vai ser perseguido. O caminho de Damasco é um caminho de confronto, mas é um caminho de convertimento para o ministério. Paulo se converteu para o ministério, e a Bíblia fala que Paulo ficou 3 anos, aleluias, na Arábia, querido. A Bíblia fala que Paulo ficou 3 anos na Arábia para aprender a falar como discípulo, para aprender a pregar como discípulo, porque os discípulos ficaram 3 anos com Jesus. Ele ficou 3 anos lá, querido. E Paulo virou profeta, virou apóstolo. Que foi Paulo, o primeiro caminho de Damasco é um caminho de confronto, é esse. Aleluias. Queridos, eu não sei como está a sua vida,
Deus conhece o coração de cada um. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida. Eu não sei qual é o seu ministério, mas Deus tem um ministério na sua vida. Seja ele em qual área for, busque a Deus, peça a Deus para mostrar o ministério. É na dança, Deus vai te usar na dança. É na palavra, Deus vai te usar na palavra. É no louvor, Deus vai te usar no louvor. É na portaria, Deus vai te usar na portaria. E você vai fazer com excelência, porque é ali que Deus te colocou. Aleluias. O caminho de Damasco, caminho de confronto, caminho de convertimento para o ministério. Aleluias. Caminho de cura. Deus é poderoso, querido. Deus está na casa. Você crê? Caminho de cura, querido. Lucas 24, 13. Deus vai, eu tenho um lembrete dessa passagem aqui, a qual me chamou a atenção, porque quando nós direcionamos a buscar algo de Deus, querido, o mundo lá fora vai tentar nos comprimir, o mundo lá fora vai tentar nos calar. E é aí, querido, que não podemos nos calar, porque a igreja de Cristo, ela foi chamada para reinar, a igreja de Cristo, ela foi chamada para fora, para buscar. Quando você vem para a igreja, muitos lá fora vão tentar te calar, porque aconteceu comigo já. A palavra de Deus no livro de Lucas 24, 13, vai contar. Lucas 18, 35, querido. Lucas 18, 35. Vai contar a história de um homem que estava à beira de um caminho. Esse homem, querido, estava à beira de um caminho e era cego de nascença. E, querido, a palavra de Deus fala que, ao ele estar na beira do caminho, ele ouviu uma grande multidão se aproximando. Creio eu, porque naquela época que quem arrastava grandes multidões só era o mestre mesmo, só era Jesus de Nazaré. E aquele Bartimeu na beira do caminho, ouvindo essa multidão, e quem é que está vindo aí? Aí falaram para ele assim: é Jesus o Nazareno. Imagine esse homem cego, Jesus vindo ao encontro dele, e ele começa a clamar a Jesus da seguinte forma: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele começa a clamar mais forte ainda: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as multidões começaram a repreender ele. As pessoas começaram: ei, rapaz, ele não vai te ouvir não, rapaz, cala a boca, rapaz. E às vezes não é assim em nossas vidas. Quando tentamos buscar algo de Deus, é por isso que às vezes não podemos estar contando qualquer coisa para qualquer pessoa, querido. Os nossos projetos para qualquer pessoa, porque quando você conta algo seu para uma pessoa que desmotivadora, ela vai te falar: vi, meu irmão, isso daí não vai dar certo não, cara. Se eu fosse você, eu desistia agora, eu parava agora, que isso aí não vai à frente. Não é assim? Quando você conta algo para uma pessoa que não tem motivação nenhuma para te oferecer. E esse cego na beira do caminho, ele começa a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só, querido, que o homem, ele jamais vai pensar, Deus jamais vai pensar igual ao homem. Coloca isso na sua cabeça. Deus jamais vai pensar igual ao homem. Deus é diferente, Deus é misericordioso, Deus é cura, Deus é revelação. E Deus ouviu aquele homem, Jesus ouviu aquele homem. E quando aquele homem chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça?
Querido, aquele homem cego de nascença. O homem cego de nascença. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Com certeza ele falou: Jesus, que eu veja. À beira do caminho, querido, é um caminho de cura. Quando Jesus vai ao encontro da pessoa, querido, Ele vai lhe curar. Quando Jesus vem ao encontro de você e você ter fé, não seja qualquer enfermidade que for, ela vai cair por terra, porque Jesus cura, porque Jesus liberta. Agora tem que ter fé, querido. Não tem que olhar para a multidão te comprimindo, não tem que olhar para a multidão falando para você se calar, porque você é mais que vencedor em Cristo. Irmão Fábio, esse negócio de pregar na igreja não dá certo não, cara. Eu já ouvi isso, esse negócio de devolver dízimo na igreja, cara. Isso aí não dá não, isso aí é dar dinheiro para pastor. Não ouve a voz do mundo, querido. A voz do mundo quer te parar. A voz do mundo quer te calar, quer te comprimir. A igreja do Senhor, ela anda na contramão do mundo. Jesus colocou a igreja de Cristo para transformar as opiniões alheias. Quem tem a mente de Cristo, tem a mente no reino. Quem tem a mente de Cristo, tem a mente de discípulo. Quem tem a mente de Cristo, tem uma mente renovada. Não se conformeis com esse século, mas transformais a vossa mente no conhecimento do nosso Jesus. Não devemos se conformar do que o mundo vem tentar nos calar. Se esse cego aqui fosse olhar pelas pessoas te comprimindo, mandando ele se calar, querido, ele não recebia a sua cura. Mas a fé dele foi além daquelas pessoas. A fé dele foi além daquilo. E ele: não, eu quero minha cura, eu vou gritar mais alto, que ele vai me ouvir. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não recue, querido. Estive com o pastor Demis. Foi ontem, pastor, que eu estive no seu lar aí. Antes de ontem, ele estava contando um pouco da sua história, do sonho que ele tinha, né? Ter um lugarzinho aconchegante com a sua esposa, com a sua família. Quantos falaram? Eu já ouvi isso, pastor Demis. Quantos falaram: rapaz, para que um casarão desse tamanho? Olha o propósito de Deus aí. Para que um casarão desse tamanho? Você deu um lar aqui para nosso irmão Rian. Propósito de Deus, querido. Às vezes você está no propósito de Deus e as pessoas tentam te desviar do propósito dele. E se você der ouvido, você vai desviar do propósito de Deus. A beira do caminho é um caminho de cura. Um caminho de não olhar as vozes alheias ao seu redor. Olhar para o alvo que é Jesus. Olhar para o alvo que é o mestre. Você acha que se Pedro tivesse olhado direcionado a Jesus, ele tinha se afundado no mar? Diante dos vendavais? Não. Eu quero falar de outra pequena história. Já vou finalizar, querido. Mas eu quero falar dessa história. Uma história que talvez já aconteceu com você. Talvez você já se sentiu assim, igual esses dois discípulos. Talvez você já passou pela sua vida de largar tudo. Parece que as coisas não acontecem mais na sua vida e você fala assim: eu vou largar tudo. Para mim chega, para mim não dá mais. Que está lá no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13, vai narrar a história
de dois discípulos. Dois discípulos que conviveu com Jesus os 3 anos do seu ministério. Esses dois discípulos, eles viu maravilhas, viu cura, viu Jesus. Eu creio que ele viu Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto. A Bíblia fala que Lázaro já perdia, Jesus ressuscitou Lázaro. E esses dois discípulos estavam presentes, porque era discípulo e Jesus andava com os discípulos. Aqui vai narrar os dois discípulos a caminho de Emaús, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a seguir, vai narrar essa história. E depois que Jesus morreu, e ao 3º dia ressuscitou, e esses dois discípulos, querido, a Bíblia fala que os discípulos os discípulos espalharam. Pedro negou Jesus, foi fazer as velhas práticas, virar pescador novamente. E esses dois discípulos aqui saiu de Jerusalém para ir para Emaús. E no caminho esses dois discípulos conversavam. E nesse caminho, quando eles iam caminhando, o próprio Jesus aparece para eles. Mas a Bíblia vai narrar que eles estavam com escama nos olhos, que não reconheceu o mestre. E Jesus se aproxima deles e pergunta: de que vocês vão falando? E os dois discípulos falam o seguinte: você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus, o Nazareno, que achamos que ia redimir Israel, que achamos que ia salvar Israel. Esses dois discípulos, querido, ia dessa forma, e conversando com o próprio Jesus. E a palavra de Deus fala que ao caminhar, esses dois discípulos, ele só passa a conhecer Jesus se você analisar a história. Eu que estou resumindo um pouco, mas essa passagem é uma passagem recheada de Deus. Você vai analisar que esses dois discípulos conhecem Jesus no partir do pão, querido. Conheceu o Pai no partir do pão. Esses dois discípulos estavam sem esperança nenhuma mais. Para eles ali já tinha acabado. Jesus ressuscitou, mas por um momento ficou em silêncio. Para eles ali, querido, tinha acabado. Eu pensei que era ele que ia redimir Israel. Jesus passou o tempo todo, querido, que ia ser crucificado, falando que ao 3º dia ia ressuscitar. Eles desacreditaram na palavra do mestre, desacreditaram nos ensinamentos de Jesus. E o caminho de Emaús é um caminho de frustração. Esses dois discípulos estavam frustrados, porque nada aconteceu. Creio eu que nesse momento que houve um silêncio, quem aqui já ouviu, já leu, sabe? Creio eu que quando houve um silêncio, Jesus estava lá nas catatumbas do inferno, pedindo ao diabo: me dá a chave. Por isso houve esse silêncio, mas esses dois discípulos estavam desesperançosos, desacreditados em Deus, nas promessas de Deus, querendo chutar o balde e parar com tudo. Quem nunca viveu dessa forma igual esses dois discípulos? Quem nunca passou por isso, fraco na fé, igual esses dois discípulos? Nada mais acontece. Nada mais acontece na minha vida. O que está acontecendo? Que eu não sinto mais nada. Jesus não faz mais nada na minha vida. Você já sentiu assim? Querido, eu costumo falar: está fraco espiritual?
venha, arrastando a barriga no chão, mas venha. Sabe por quê, querido? Porque Deus vai ver o seu sacrifício, e uma hora Deus vai te pegar, uma hora Deus vai te sacudir, vai te levantar, vai te reavivar, vai botar uma chama dentro do seu peito de novo, de buscar Ele. Estou fraco, mas venha. Porque o ser humano às vezes ele tem isso, querido. Eu estou fraco na fé, eu não vou lá hoje não. Nada mais acontece na minha vida, eu não vou lá na igreja hoje não, porque é o irmão Fábio que vai pregar. Pastor Demis prega direto, já estou enjoado de ver o pastor Demis pregar. Não vou lá hoje não. Sem saber ele que a palavra de Deus, ela renova a cada dia. Mas venha, querido, não desista da sua caminhada. A palavra de Deus fala que no partir do pão, esses 2 discípulos reconheceram Jesus e eles voltaram para Jerusalém. É tempo de você voltar para Jerusalém. Eu não sei como está a sua vida, mas saia do caminho de Emaús imediatamente e volte para Jerusalém, querido. Volte para Jerusalém, porque Jerusalém tem cura, porque Jerusalém tem bênção para você. Jerusalém tem avivamento do Espírito Santo para você. Não desista. Eu vejo aí, querido, tantos jovens se perdendo. Querido, eu se converti, eu tinha assim, que a cada dia o cristão tem que se converter de algo. Mas eu tomei a decisão de vir para Cristo, eu tinha 18 anos de idade. Igreja Presbiteriana do Brasil, se batizei na igreja presbiteriana. Se você for analisar, querido, pelo tempo de igreja que eu tenho, já era para mim ser um apóstolo. Não é isso? Mas o tempo é de Deus. Teve muitos confrontos na minha vida, e eu não desisti, querido. Não podemos desistir da caminhada. Ah, irmão Fábio, mas a situação está difícil. Mas Deus não falou que ia ser fácil. Deus falou para você ter ânimo e ter fé. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O seu pecado já foi pago lá na cruz, querido. Aleluias. Eu gostaria que você ficasse de pé nesta noite. E você que já tentou parar, está pensando em desistir, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Talvez você está fraco espiritual. Fala assim: irmão Fábio, eu não sinto mais a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero um renovo. Coloque a mão no seu coração. E você tem acesso a Deus e de pedir a Deus. Lá no livro de João fala de um tanque de Betesda, que aonde o anjo descia nesse tanque de Betesda e movimentava as águas, e quem entrava nesse tanque ao movimento das águas seria curado de qualquer enfermidade. Aquele que movimentava as águas naquele tanque, querido, está aqui hoje nesta igreja. Aquele que movimentava as águas está aqui. Peça a Ele, peça a Ele. Você não precisa entrar no tanque, porque o dono da presença está aqui. Você não precisa ficar à beira do caminho, porque o dono, Jesus Cristo, que passou à beira do caminho, está aqui. Que deu visão àquele cego, está aqui. O Deus que apareceu para Paulo está aqui, querido. Ore a Deus nesta noite, querido. Coloque a mão no seu coração. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer te avivar. Deus quer te levantar, querido, cada vez mais em Ele. Aleluias. Oh, Deus poderoso. O meu próprio agir. Não desista, não desista, querido.
Deus poderoso. Não entendo. Tu és santo, Senhor, tu és meu santo. próprio Tu és agir. santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Glória a Deus, querida, glória a Deus. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. E em meu ser limitam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e mal que eu sim. Tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Meu ser limitam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Eu passo a ser livre pra viver a tua bondade. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Pai. Conhecer todo o meu ser se enche de Aleluia. e reina o Espírito sobre a carne.
desista, querido. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um caminho lindo para a sua família, querido. Não desista da promessa. Não desista da sua vida ministerial em Deus, querido. Aleluias. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus dê graças a você, que dê forças a você a cada dia. Está buscando, está na presença dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê aplauso ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, glória a Deus, aleluia.